Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 7º dia, trago para leitura e comentário o livro de Gênesis, capítulo 13 e 14, livro de Salmos, capítulo 7, e livro do apóstolo João, capítulo 4, versículos 1 a 26. A minha recomendação é que todos tenham em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, nossa esperança, a nossa perseverança e, sobretudo, nos ensina a verdade. Se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem de hoje. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus promete a Abrão a terra de Canaã. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir até Eulparã, que está junto ao deserto.
De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Ló é preso. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E, de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Melquisedeque abençoa Abrão. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo. Que estes fiquem com a parte deles. Amém. Comentários do livro de Gênesis, capítulo 13. Destaco o versículo 4. Abrão aprendeu a lição, arrependeu-se e saiu do Egito. Versículo 1. Quando você desobedece à vontade de Deus, a única coisa certa a fazer é voltar para o lugar onde deixou Deus de lado e recomeçar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Nenhum fracasso é permanente na escola da fé. Abrão voltou para a sua tenda, para o altar e retomou sua vida de estrangeiro e peregrino. Compreensão dos versículos 5 a 11. As causas do problema entre Abrão e Ló não foram a terra, a fome, as riquezas, já que os dois eram ricos, nem seus pastores. Versículo 7. O centro de todo o problema é o que está no coração. O foco do coração de Ló estava na riqueza e nas conquistas materiais, enquanto Abrão queria apenas agradar ao Senhor. Duas pessoas andam juntas se não estiverem de acordo? Amós 3, versículo 3. Ló tinha problemas de coração. Ele seguiu a sabedoria deste mundo, como seu tio Abrão fizera no Egito, e não a sabedoria de Deus. Ló estava em guerra com Abrão porque estava em conflito consigo mesmo, e estava em conflito consigo mesmo porque se encontrava em guerra com Deus. A sabedoria e a riqueza do mundo parecem muito gratificantes, mas, no final, trazem
decepção. Dentro deste comentário, destaco no versículo 5. Ló tinha tendas, mas nenhum altar, o que significava que ele não invocava o Senhor para pedir sabedoria quando precisava tomar decisões. Tiago 1, versículo 5. Em vez de levantar os olhos para o céu, Ló viu o vale do Jordão. Gênesis 13, versículo 10. E parou ali. Os olhos veem o que o coração ama. Abrão havia tirado Ló do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do coração de Ló. A visão ajuda a determinar o resultado. Os olhos de Abrão estavam na cidade santa de Deus. Hebreus 11, versículos 13 a 16. E ele continuou a andar com o Senhor e a herdar a bênção. Destacando o versículo 8, Abrão vivia pela fé, não pelo que via, não importava o que seu sobrinho fizesse. Abrão não estava preocupado com seu futuro, pois sabia que tudo estava nas mãos do Senhor. Abrão, naturalmente, nunca havia lido os textos de Salmos 47, versículo 4, ou Mateus 6, versículo 33, mas estava colocando ambos em prática pela fé. Ele havia encontrado Deus no altar e sabia que tudo estava sob controle. Quando Deus é o primeiro em sua vida, não faz diferença quem é o segundo ou último. E finalizando o capítulo 13, compreensão dos versículos 14 a 18. Abrão deu graças a Deus. Ele não somente ergueu os olhos e olhou, como levantou os pés e andou, mas também elevou o seu coração e adorou a Deus, agradecendo ao Senhor por sua graciosa bênção. Ele mudou sua tenda de um lugar para o outro de acordo com a direção do Senhor e construiu seu altar de testemunho e de adoração. O povo de Sodoma tinha orgulho de sua riqueza. Ezequias 16, versículo 49. Mas Abrão possuía uma riqueza espiritual que os sodomitas não conheciam. João 4, versículos 31 a 34. Ele andava em comunhão com Deus e tinha um coração satisfeito no Senhor. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 14. Neste capítulo, Abrão, o homem de fé, cumpre 3 funções especiais: de vigia, guerreiro e adorador. Nestas 3 funções, ele exerce a fé em Deus e toma as decisões corretas. Podemos confiar que Deus cuidará dos esquemas e papéis em nossa vida. Compreensão do versículo 2. As 5 cidades-estado no Vale do Jordão, conforme capítulo 13, versículo 10, ficaram por 12 anos sob o domínio dos reis de 4 cidades-estado no leste. Capítulo 14, versículo 1. E finalmente se revoltaram contra eles. É claro que isso foi uma declaração de guerra. Assim, os 4 reis invadiram o Vale do Jordão para subjugar os 5 reis. De nosso ponto de vista moderno, a invasão foi um pequeno combate, mas naquela época foi considerado um grande conflito internacional. Compreensão do versículo 12. Abrão só se envolveu na guerra quando soube que Ló havia sido capturado e então começou a agir. Abrão estava afastado, mas não isolado do mundo. Ele era independente, mas não indiferente ao que acontecia. Na verdade, ele e alguns dos líderes locais haviam formado uma aliança apenas para essas emergências. Versículo 13. Ele era conhecido como Abrão, o hebreu, que significa o estranho, a pessoa que não tem um lugar seguro na sociedade. Ele não era Abrão o cruel, era um estrangeiro e peregrino na terra, mas isso não era desculpa para se omitir. Ele estava praticando o que Jesus, mais tarde, definiria como a atitude de estar no mundo sem ser do mundo. João 17, versículos 14 a 19. Compreensão dos versículos 14 a 16. Abrão agiu, embora os cristãos não devam ser flexíveis com os não salvos,
em matéria de caminhada espiritual e ministério. Eles podem intervir quando se trata de proteger a humanidade e promover o bem-estar. Ao ouvir pessoas com problemas, você não lhes pede um testemunho antes de ajudá-las. O serviço sacrificial é uma forma de mostrar o amor de Cristo aos outros. Mateus 5, versículo 16. Abraão tratou seu sobrinho com amor, tanto quanto deu a Ló a oportunidade de ser o primeiro a escolher a terra, como quando arriscou a própria vida para salvá-lo. Ló não havia sido bom para com o tio, e Abraão tinha todas as razões para deixar seu sobrinho sofrer as consequências dolorosas de suas decisões erradas. Contudo, Abraão praticou o amor fraterno e venceu o mal com o bem. Romanos 12, versículos 17 a 21 e Gálatas 6, versículos 1 a 2. Compreensão dos versículos 17 a 20. Quando Abrão voltou da batalha, 2 reis vieram ao seu encontro. Bera, rei de Sodoma, incêndio, e Melquisedeque, rei de Salém, paz. Bera ofereceu a Abrão todos os despojos em troca das pessoas, enquanto Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Abrão rejeitou a oferta de Bera, mas aceitou o pão e o vinho de Melquisedeque, entregando-lhe o dízimo dos despojos que capturaram. Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa paz. Hebreus 7 e Salmos 110 associam Melquisedeque a Jesus Cristo, chamado de Rei da Paz e Rei da Justiça. Salmos 85, versículo 10. Como Melquisedeque nos dias de Abrão, Jesus Cristo é o nosso Rei e sacerdote no céu, permitindo que desfrutemos da justiça e da paz enquanto lhes servimos. Sem dúvida, podemos ver no pão e no vinho um memorial da morte de nosso Senhor por nós na cruz. E entrando no detalhe, sendo este o último, versículo 20. O presente de Abrão a Melquisedeque é a primeira menção ao dízimo na Bíblia. Dizimar é dar 10% a Deus, seja em dinheiro, produtos agrícolas ou animais. A palavra hebraica que originou o termo significa 10. Quando dizimamos, reconhecemos que o Senhor é dono de tudo e que somos administradores agradecidos de suas riquezas. Os judeus pagavam um dízimo anual ao Senhor. Levítico 27, versículos 30 a 33. Assim como dizimavam de 3 em 3 anos, especialmente para os pobres. Deuteronômio 26, versículos 12 a 15. Eles também poderiam dizimar os 90% restante como uma oferta festiva, especial, para ser usufruída em Jerusalém. Deuteronômio 12, versículos 5 a 19. A prática do dízimo é anterior à lei de Moisés, pois não somente Abrão dizimou, como Jacó também. Gênesis 28, versículo 22. Por essa razão, muitos cristãos acreditam que o povo de Deus, hoje, deve começar a dar o dízimo. Um diácono temente a Deus certa vez disse: se o judeu do Antigo Testamento, debaixo da lei, podia dizimar, quanto mais os cristãos do Novo Testamento que vivem debaixo da graça. Em se tratando de dar, o plano do Novo Testamento está descrito em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Mas o dízimo é um bom ponto de partida. Oração pedindo justiça. Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória.
Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco, para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Comentário sobre o livro de Salmo, capítulo 7, versículos 1 a 2. Cushi, o benjamita, estava entre os aduladores do rei Saul. Ele fazia parte de um grupo de homens maus da tribo de Saul que relataram o que ouviram sobre Davi durante aqueles anos em que o rei havia saído para capturar e destruir seu rival. Saul tirou proveito da empatia de seus líderes e os subornou para servirem como espiões. Para ganhar aprovação e recompensas do rei, eles ainda mentiram sobre Davi, e Saul acreditou neles. Não sabemos quantas mentiras Cush contou a Saul, mas Davi ficou preocupado o suficiente para clamar a Deus por livramento e defesa. Hoje, quando as pessoas nos acusam falsamente e criam problemas para nós, devemos seguir o exemplo de Davi e encontrar refúgio no Senhor. Mas é preciso que tenhamos a certeza de que estamos sofrendo injustamente e não por causa de nossa insensatez ou desobediência. Compreensão dos versículos 3 a 5. Davi afirmou sua integridade diante do Senhor e pediu ao juiz supremo que o defendesse porque suas mãos estavam limpas. Davi não estava alegando ser inocente. Ele estava afirmando que era irrepreensível em seus motivos e ações. Se, de fato, Davi fosse culpado de pecado, ele estava disposto a aceitar a disciplina de Deus, mas ele sabia que suas mãos estavam limpas. Compreensão dos versículos 6 a 13. Davi não tomou a situação em suas mãos. Em vez disso, entregou Saul e seus conspiradores ao Senhor. Somente a ira santa de Deus poderia de fato justificar Davi. É durante aqueles momentos em que Deus parece não agir que ficamos impacientes e queremos ver as coisas acontecerem imediatamente. Mas o Senhor é mais longâmino do que nós e devemos esperar que Ele trabalhe em seu tempo. Detalhando o versículo 11. Deus expressa sua ira contra o pecado todos os dias. Por isso, Ele não precisa convocar um tribunal especial para julgar pecadores. Ele permite que os pecadores colham as tristes consequências das suas transgressões dia após dia. Por vezes, contudo, uma rebelião persistente faz com que Deus envie um juízo especial quando sua longanimidade chega ao fim. Gênesis 6, versículo 5. O amor de Deus é santo e, se Deus ama a justiça, Ele também deve odiar a injustiça. Compreensão dos versículos 14 a 17. A imagem do pecado como gravidez é muitas vezes encontrada nas Escrituras.
Referências bíblicas: Jó 15, versículo 35, Isaías 59, versículo 4, Tiago 1, versículos 13 a 15. Os pecadores concebem o pecado que, como uma criança monstruosa, no final cresce e os destrói. Detalhando o versículo 16, os problemas causados pelos pecadores voltam-se contra eles. Gálatas 6, versículo 7. Há uma obra de vingança divina neste mundo, e ninguém pode fugir dela. E finalizando o livro de Salmos, detalhe do versículo 17. O Salmo termina com Davi enaltecendo o Senhor não pelo fato de os pecadores terem sido julgados, mas porque a justiça de Deus foi exaltada. O fato de que as pessoas são enganadas por seus próprios pecados e, no final, julgadas, não traz alegria ao coração dos cristãos. Mas o fato de Deus ser glorificado e a sua justiça ser exaltada nos leva a louvá-lo. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Amém. Compreensão do livro do apóstolo João, capítulo 4,
versículos 1 a 26. Como os fariseus estavam tentando incitar competição entre Jesus e João Batista, o Salvador deixou a Judéia e seguiu em direção ao norte da Galiléia. Havia 3 rotas possíveis: ao longo da costa, através do Jordão e subindo pela Pereia, ou diretamente por Samaria. Judeus ortodoxos evitam Samaria porque havia um ódio antigo profundamente arraigado entre eles e os samaritanos. Compreensão no versículo 5. Os samaritanos eram uma raça mista, em parte judeus e em parte gentios, que crescera fora do cativeiro assírio das 10 tribos do norte, em 727 a.C., rejeitados pelos judeus por não poderem provar sua genealogia. Os samaritanos estabeleceram seu templo e serviço religioso no Monte Gerizim. Compreensão dos versículos 7 a 10. Naqueles dias, não era considerado apropriado para qualquer homem público com uma mulher estrangeira. Mas o nosso Senhor pôs os costumes sociais de lado porque a salvação eterna de uma alma estava em jogo. Certamente, a samaritana se surpreendeu quando ele lhe pediu água para beber. Ela supôs que ele fosse um rabi judeu e talvez tenha tentado ler nas entrelinhas a sua fala, procurando encontrar outro significado para tal pedido. Compreensão do versículo 10. Jesus mostrou que ela ignorava 3 fatos importantes: quem ele era, o que ele tinha para oferecer e como ela poderia receber isso. Aqui estava o Deus eterno falando com ela, oferecendo-lhe vida eterna. Os samaritanos eram tão cegos quanto os judeus, mas as palavras de nosso Senhor haviam despertado o interesse dela. Por isso, ela prosseguiu com a conversa. Compreensão dos versículos 16 a 24. A única maneira de preparar o solo do coração para receber a semente da palavra de Deus é lavrá-lo com convicção de pecados. Foi por isso que Jesus disse a ela para ir buscar o marido. Ele a obrigou a admitir seu pecado. Não pode haver conversão sem convicção de pecados. Primeiro tem de haver essa convicção e arrependimento, e aí sim a fé salvadora entra em cena. Jesus havia despertado a mente e mexido com as emoções da mulher, mas ele também precisava tocar-lhe a consciência. Isso significa lidar com o pecado dela. E finalizando o dia de hoje, a compreensão dos versículos 25 e 26. Messias, conforme capítulo 1, versículo 41. Eu o sou. Que as palavras de hoje toquem corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.